Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que tem nos assistido no nosso canal, tem nos acompanhado e tem tido paciência em nos assistir, tá bom? Vamos falar de um assunto importante hoje, nós vamos conversar um pouco novamente, tá? Lembrando que isso que nós estamos fazendo aqui, vezes por outra, quando tem um tempo, é um bate-papo, tá bom? Esclarecer as coisas, certo? Um assunto que nós vamos falar hoje está registrado em 1 Tessalonicenses, tá? A carta foi endereçada aos Tessalonicenses de Tessalônica, tá bom? Uma região ali próximo às terras, próximo a Israel, a Itália, aos países, Grécia, entendeu? Tessalônica. A carta foi enviada aos Tessalonicenses. Então, eu quero falar de um assunto interessante que Paulo ele colocou para os irmãos ali, ele escrevendo. Falou de muitas coisas. Esse capítulo é o último capítulo dessa carta, porque tem a segunda carta, e são 5 capítulos na primeira carta, e tem mais uns poucos capítulos na segunda carta. Ele chega no verso 21 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele diz assim, Paulo dizendo, capítulo 5, verso 21, examinai tudo e retende o bem. Você conseguiu copiar aí, entender? Conseguiu entender a leitura? Examinai tudo, retende o bem. De tudo que Paulo falou, de tudo que ele estava expondo aos irmãos de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, ele chega nesse ponto, ele fala, irmãos, examinai tudo e retende o bem. Certo. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos num contexto de pessoas com pensamentos diferentes, conceitos diferentes, aprendizados diferentes, cultura diferente, jeito de se viver diferente do nosso. Somos servos de Deus e vivemos. Minha esposa comprou essa sombrinha grande aqui, deixa quieto ali. Vivemos em tudo, né? Famílias diferentes, jeito de falar diferente, jeito de olhar as coisas diferente. Nós vivemos numa sociedade. E numa sociedade, nem tudo sai do nosso jeito. Então você pode observar que numa sociedade, o governante ou o prefeito, o governador, o presidente, as autoridades, estou falando sociedade aberta, ele precisa trabalhar de forma que ele consiga atender a todos, o bonito, o feio, exemplo, o grande, o pequeno, entendeu? Pessoas de todos os tipos e raças. Então nós vivemos uma sociedade que nós vamos ter, vezes por outro, nós vamos ter notícias boas, notícias ruins, pensamentos bons, pensamentos ruins. E nesse envolvimento todo de sociedade em que nós vivemos, que nós recebemos essas informações através dos ouvidos e da visão, as nossas informações os dois pontos principais de informação que chega até a nós dos olhos e os ouvidos. A mente, ela simplesmente recebe essa informação que o seu olho olhou, agora a sua mente vai processar.
Não tem quando você olha para algum lugar, você se sente bem, prazeroso de estar em algum lugar, um ambiente principalmente verde, né? Onde nos faz sentir paz, ver o canto dos pássaros, né? Seus ouvidos escutam, ouvem o canto dos pássaros, você vê o sol se pôr, ele faz aquele espetáculo bonito com as nuvens, deixa elas avermelhadas, né? Ou quando o sol está nascendo, ele começa a despontar ali no horizonte, e se você fica satisfeito, ou com alguma coisa e outra, ou uma notícia que chega para você, você está esperando uma notícia boa, e de repente a notícia chega, você fica satisfeito. Mas nem tudo que chega aos nossos olhos, ou que é apresentado aos nossos olhos, nem tudo que é apresentado aos nossos ouvidos é bom. E mesmo num contexto onde todos têm as mesmas intenções, mesmo assim nós precisamos, quando nós escutarmos alguma coisa, precisamos filtrar aquilo. É muito comum você ver pessoas iradas depois do sermão de um pastor ou de um dirigente. Às vezes elas não compreenderam. Por que não compreenderam? Porque não examinaram. Examinai tudo, retende o bem. Você tem ali numa igreja, vamos supor, um grupo de 200 pessoas escutando a palavra do pastor, do orador. Em algum momento ele vai falar de um ponto em que vai mexer com a mente das pessoas. É muito comum você estar num trabalho ou num culto e de repente, principalmente na igreja Assembleia de Deus, onde eu sou membro, tá aquele culto acalorado, de repente um irmão, seja ele o pastor, ou um presbítero, ou um diácono, ou um evangelista, ou um missionário, de repente ele tem aí uma palavra um pouco mais apimentada, aquela palavra que nos cobra um pouco mais de consciência, e de repente houve-se um silêncio. Por que houve um silêncio? Não. É porque as pessoas, alguém pode dizer, fulano jogou um balde d'água no culto, acabou com o culto. Dependendo de se ele não falou nada produtivo, pode ter acabado sim com o culto, ou com aquele mover, né, de Deus no culto, ou aquele sentimento de Deus no culto, que as pessoas estão sentindo algo especial no culto. Dependendo do que a pessoa disser, se ele não tiver alinhado com o Espírito Santo de Deus, ele tiver convicções diferentes daquilo que Deus quer, ele pode acabar com aquele sentimento no culto e deixar o culto. Agora, há momentos que às vezes uma palavra que é dita, uma palavra que chama a gente ao conselho, que nos convoca ao entendimento das coisas, dos comportamentos, das ideias dos homens, da intransigência, do pecado, faz com que as pessoas também não dê tanta glorificação ou não vibrem ao ouvir este tipo de palavra, porque a mente da pessoa está digerindo aquilo, ou reclamando, ou absorvendo, separando aquilo que é bom para ele. Então, num contexto onde vivemos, nós precisamos ver. Às vezes você escuta uma notícia ruim. Há pessoas que ela não tem condições estrutural para poder ouvir uma notícia ruim. A pessoa passa mal, alguns desmaiam, né? Mas nós estamos cercados de situações e nós precisamos o quê? Em tudo, em todas as áreas que nós estivermos, nós precisamos ouvir, ver e examinar
e retirar aquilo que é bom para a gente. Se fizermos isso, seremos cristãos conscientes. É fato que no mundo, nem todo mundo vai ser servo de Deus, nem todo mundo vai ser salvo, nem todo mundo vai obedecer, nem todo mundo vai entender. Tá, mas a pessoa não vai entender. Ele vai entender do jeito dele. Compreende? Então, por que Paulo chega nesse ponto? Tá bom. Paulo chega nesse ponto por quê? Porque ele está aqui numa situação, ele está finalizando a sua fala, e após ele falar algumas coisas, né? Ele está finalizando aqui dizendo assim, ó, o que ele diz? Rogamo-vos, irmãos, que reconheçai os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente com todos. Não pode haver discriminação. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com os outros. Verso 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. É a demonstração que ele está falando. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem alguma palavra aqui que está deixando a pessoa magoada, triste? Não. Como é que você vai permitir a desordem na casa de Deus e vai fechar os olhos como se nada tivesse acontecendo? Verso 19. Não extingais o Espírito. É o que está acontecendo nos dias atuais. O Espírito Santo, ele não é apreciado em alguns lugares, enquanto isso o pecado aumenta. E se alguém, pelo Espírito Santo, falar as palavras, as santas palavras de Deus, essa pessoa não tem crédito no meio desse grupo de pessoas. Aí você pensa assim, nossa, está acontecendo isso, sei o que, nós devíamos ter mais amor e tal. Esses problemas já aconteciam lá na igreja primitiva. Porque Paulo falou para eles ter paz entre eles. Havia de certos tumultos acerca de muitas coisas, porque o Evangelho ele teve dificuldade. O Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, ele teve dificuldade de ser implantado no meio daquela geração. Isso muito antes de você e de mim, mais de 2000 anos atrás. Você está entendendo? Agora, os problemas sempre surgem, um entende de uma forma, outro entende de outro, né? Ele diz, não extingais o Espírito. Essa cena está se repetindo muito nesses dias atuais. Porque se o Espírito Santo for evidenciado mesmo, ele vai revelar pecado. Então ele não pode. Alguns até dizem aí, na defesa aí, que os cristãos têm que ser mais requintados, né? Não fazer barulho, que isso não tem nada a ver. Por quê? Porque se você chamar... Porque se o Espírito Santo ele tiver espaço no meio do povo de Deus, ele vai mostrar. Ele é o filtro, ele é o sensor que detecta o pecado e aponta para o povo. Quando alguém quer ouvir alguma coisa da parte de Deus, ele quer ouvir o bom. Que ele é bonito, que ele é lindo, que ela é linda, que está bonitona. Mas falar assim, ó, você... Se falar o que está em Apocalipse, ó, mas tem contra ti alguma coisa. Nossa! Temporal desce. A pessoa fica chateada. Como é que
consegue? Entendeu? Eu não consigo entender como é que a pessoa ela está ouvindo uma palavra para ela poder melhorar e como é que ela consegue interpretar essa palavra de outro jeito. Será que a pessoa não percebeu que existe algum dedinho do inimigo no meio e que ela está cedendo? E quando a pessoa comete uma infração lá fora, toma uns catipufos da polícia, não tem problema nenhum, né? Agora, dentro da casa de Deus, às vezes você está falando com jeitinho, a pessoa está aborrecendo. Não extingais o Espírito Santo, verso 19. Não desprezeis as profecias. É aí que Paulo vem no próximo versículo, versículo 21, e diz: mas examinai tudo e retende o que é bom. Não é tudo que você vai ouvir que você vai absorver. Que nós temos que tomar muito cuidado, que existe a profecia que é do diabo. O diabo usa pessoas dentro da igreja ou dentro do meio cristão para profetizar. Muita gente falando em nome de Deus aí, mas é o diabo que falou. A profecia também tem a profecia do homem, que na intenção de satisfazer o ego da outra pessoa, dependendo de como ela é, a pessoa profetiza. Mas é a profecia do homem. E tem a profecia que é de Deus. Só que a profecia que vem de Deus, ela vem para consolar, ela vem para exortar, tá certo? E tem um outro ponto que ela vem também, que eu não me lembro assim de cabeça, não consigo lembrar de tanta coisa. Tem gente que tem facilidade, né? Então a profecia é para isso, para te avisar, para exortar, para consolar, né? Mas ele que falou: examinai tudo, retende o que é bom, né? E o verso 20: abstém-se-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você ouvir alguma coisa, não tire suas conclusões de imediato. Você precisa ter equilíbrio, domínio próprio. Tente entender o que está sendo proposto. Será que aquela pessoa ele está dizendo aquela palavra por falar? Alguns podem até dizer. Mas eu te dou um conselho. Quando você ouvir uma palavra, examine com cuidado. E você vai retirar aquilo que vai te ajudar. Porque não existe só eu ou você num segmento ou numa igreja. Existem várias pessoas, talvez estão precisando daquela palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Que nós venhamos com sabedoria ouvir as palavras de Deus, examinar, para que tenhamos vida e vida eterna.